Boa noite, irmãos. Nós iremos dar sequência à nossa meditação no Evangelho de João, capítulo 17. Nós iremos finalizar hoje esse capítulo, né? Bom, nós só falta 3 versículos, então iremos finalizar hoje, né? Isso se o irmão não resolver meditar só em um versículo, né? Mas vamos meditar nos 3 hoje. Nós iremos meditar do versículo 24 a 26, do capítulo 17, no Evangelho de João. Gostaria de fazer a leitura com os irmãos e após estaremos meditando. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, é interessante, né, no final desse capítulo, Jesus, na sua oração, né, esse capítulo 17 é a oração de Jesus, a oração intercessória de Jesus pelos discípulos. E aqui Jesus apresenta, né, nessa oração, as bênçãos que todo crente em Cristo tem nesta vida e na vida por vir. Jesus apresenta grandes bênçãos aqui. E sempre, irmãos, que nós deparamos com as bênçãos, né? Levantamos a seguinte questão: por que as pessoas não estão aqui batendo nas portas, enchendo, né? Batendo na porta da igreja, enchendo os bancos aqui, falando: nossa, o que é necessário para mim ser salvo? São tantas bênçãos que o Senhor não concede. Por que não está cheio? São bênçãos tão elevadas, tão superiores. Porque poucas pessoas buscam esse tipo de bênção. Porque poucas pessoas buscam o Senhor, buscam a salvação. Nós sabemos que a salvação vem pela graça. Nós sabemos que o entendimento das grandes bênçãos de Deus vem de Deus. E por isso ele é glorificado em cada pessoa que se achega a ele. Cada pessoa que entende as verdades desse grande evangelho. Aqui Jesus finaliza essa oração citando algumas bênçãos, irmãos, que nós temos tanto agora, depois da salvação, quando nós somos salvos, como no porvir, na eternidade, nós teremos. Uma delas Jesus destaca aqui no versículo 24, quando ele fala assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Irmãos, Jesus, quando ele fala aqui, nesse versículo, ele expressa a sua vontade. Lembra da oração dele lá no Getsemane? Pai, se possível de mim, passe de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Jesus ali deixa claro que ele quer fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Mas aqui ele expressa a sua vontade. Ele quer que a sua vontade seja feita. E todos aqueles que o Pai deu a ele estejam com ele onde ele estiver. Isso, irmãos, é uma certeza que nós podemos ter. Que todos que o Pai deu a Jesus Cristo estarão com ele. Porque Jesus não está simplesmente expondo a sua vontade, mas a sua vontade, ela é em conformidade com a vontade de Deus. Não esqueçamos disso, né? Jesus não está exigindo alguma coisa aqui. Pelo contrário, ele está pedindo aquilo que é da vontade de Deus. Assim como a palavra de Deus nos ensina, quando nós devemos pedir nossas orações, pensamos segundo a vontade de Deus, e se pedirmos assim, nós saberemos que ele nos ouvirá. Dizendo sobre isso, né, sobre Jesus está pedindo
segundo a vontade de Deus, nós vimos isso, né? Lá no capítulo 6, versículo 37 a 40, quando diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, a pergunta que fica é como podemos saber se Deus nos deu a Jesus Cristo? Como podemos saber isso? Nós sabemos isso quando nós realmente cremos em Cristo. Quando nós o temos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nós podemos ter a convicção que Deus nos levou a Ele. Porque ninguém vai a Jesus Cristo, muito menos reconhecendo quem Ele é e o que Ele fez, se Deus assim não o levar. Se Deus não levar, ninguém vai. Então, esta é a forma que nós sabemos se Deus nos levou a Jesus Cristo. E se nós temos essa convicção, irmãos, nós podemos ter a certeza que nós estaremos com o Senhor onde Ele estiver. Nós temos o hino, né? Jesus é meu amigo. Não é bem esse. Nenhum amigo é igual a Cristo, né? Não nenhum. Não nenhum. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, mas a gente faz amigos, amizades. Mas mesmo quando os amigos pisam na bola, a nossa vontade, eu vou usar aqui o termo da moda, né? Nossa vontade é bloquear, cancelar. Bloquear, cancelar, né? Então, são os termos da moda. A nossa vontade é cancelar. Beleza. Vou cancelar ele durante um tempo aí, vou dar um tempo para você. Você pisou na bola, feio. Então, a gente faz isso, né, com as pessoas. A gente faz isso com as pessoas que nós conhecemos, com as pessoas que temos alguma relação. Irmãos, Jesus Cristo tinha uma relação com aqueles discípulos e Jesus Cristo sabia muito bem o que eles fariam horas depois dessa oração. Jesus sabia muito bem que Pedro negaria. Jesus sabia muito bem que os discípulos todos o abandonariam no momento mais difícil. Jesus Cristo sabia muito bem que eles permaneceriam incrédulos durante um tempo para com a sua ressurreição, mesmo Jesus tendo falado com eles por diversas vezes. Mas mesmo assim, Jesus ora a Deus aqui, dizendo que ele queria que aqueles homens estivessem com ele onde ele estivesse. E, irmãos, eu estou relatando aqui os discípulos, os apóstolos, que são pessoas das quais nós conhecemos pelos relatos bíblicos. Mas e você e eu? Somos melhores do que eles? Quantas vezes nós negamos? Quantas vezes nós nos afastamos do Senhor? Quantas vezes buscamos aquilo pelo qual não é do agrado de Deus, simplesmente porque é do nosso agrado? Mas mesmo assim, Ele está orando por mim e por você. Ele orou por mim e por você. Para que onde Ele estiver, nós pudéssemos estar também. E não somente isso, mas estivéssemos para ver a sua glória, como Ele disse, né? No restante do versículo. Onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Irmãos, a melhor coisa na eternidade é estar com Cristo. Nós sabemos que na eternidade nós teremos grandes coisas, né? Coisas maravilhosas. Nós estaremos ali com os nossos entes queridos, pessoas que partiram, não estão mais conosco.
nós os veremos. Nós veremos aqueles grandes irmãos santos, né? Homens como os apóstolos que ficaram na história. Nós os veremos aqui. Os profeta Daniel e muitos outros, Moisés. Nós teremos um corpo transformado, né? Um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Nós andaremos em ruas de ouro. Veja só, são inúmeras as bênçãos que teremos, irmãos. Mas nenhuma delas se compara com o fato de que nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos com Cristo. Isso é muito melhor. Há inúmeras passagens bíblicas que se referem a isso. O estar com Cristo, irmãos, é bem melhor. É muito superior. Tem uma passagem lá, aquele fato que aconteceu da crucificação, lá em Lucas 23, 43, quando Jesus disse assim a um dos crucificados com ele, ao ladrão que estava na cruz, ele disse assim, disse-lhe Jesus, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, lembrando aquele homem, ele estava passando pelo vale da sombra da morte. Ele estava para morrer. Ele sabia que ele ia morrer. Sabia que o dia dele havia chegado. E, irmãos, essa é a frase que qualquer um de nós gostaríamos. Quando você está prestes a morrer, quando nós chegamos a este momento e ouvimos essa frase, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, a morte não será mais um sofrimento. Não será um sofrimento. Não será mais angustiante. A morte será um sofrimento, uma angústia para aquelas pessoas que não sabem para onde vão depois da morte. Que não sabem com quem vão encontrar. A quem elas estarão, com quem elas estarão por toda a eternidade. Mas aquele que está prestes a morrer e sabe que estará com Cristo no paraíso naquele mesmo dia, isso, irmãos, é um grande alegria, é um motivo de grande alegria, independente de onde nós estivermos. Desde que nós estejamos com Cristo, será uma grande alegria. Há muitos outros versículos, né? Aqui eu anotei alguns. Um que nós vimos, João capítulo 14, versículo 3, quando Jesus fala aos discípulos, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A coisa que os discípulos mais queriam era que Jesus permanecesse com eles. Mas Jesus sabia, estava dizendo a eles, que ele precisava ir preparar lugar. E, irmãos, depois que os discípulos entenderam isso, a vontade deles era estar com o Senhor. Ou fazer a vontade do Senhor. Como nós vemos no apóstolo Paulo, né? Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Irmãos, quando nós compreendemos o valor, a importância, o quão precioso é estar com o Senhor, nós caímos em dilemas como esse do apóstolo Paulo. Qual que era o dilema dele, né? O dilema dele era assim, olha, eu não sei se eu fico, né, para o crescimento dos irmãos, o desenvolvimento dos irmãos, para o bem dos irmãos de Filipe, ou se ele partir e estar com Cristo. Como ele disse, o estar com Cristo é muito melhor. Mas se ele não fosse partir para estar com Cristo, que ele estivesse fazendo a vontade de Cristo, que o viver dele seja Cristo. Quando nós temos a compreensão de quem é Cristo, o quão importante ele é para a nossa vida, nós damos esse real valor. E os discípulos deram isso. Tem um relato que eu li de um evangelista
dizem que ele é muito conhecido, foi muito conhecido, né? Moody, não sei se é o mesmo teólogo, né? Que eu tenho livros de comentários bíblicos dele, não sei se é a mesma pessoa, mas o que fala dessa pessoa é que quando ele estiver na glória com o Senhor, ele estará com o Senhor por 1000 anos. E depois ele perguntará: Senhor, onde está Paulo? O que ele quer dizer com isso? Que estar com o Senhor é muito melhor. Irmãos, nós estaremos na glória e teremos vontade de ver as pessoas, os entes queridos, né? O apóstolo Paulo, né, que foi um grande homem, muitas outras pessoas, mas estar com Cristo. Estar com aquele que deu a sua vida por mim, por você. Muito melhor. Muito gratificante. E Jesus ora aqui por isso. Ele mostra aqui o seu desejo que essas pessoas estejam com ele onde ele estiver. Nós não sabemos como vai ser, né? Como Jesus vai conseguir estar pessoalmente com cada um. Milhares de pessoas, milhares de salvos estarão na eternidade. E Jesus estará com esses milhares pessoalmente. É claro que esse problema Jesus vai resolver. Ele é presente, onisciente, ele pode estar em qualquer lugar, quando bem entender. E ele estará com os seus, assim como ele orou, para que eles estejam com Jesus. Esse é o pedido de Jesus. Para que vejam a minha glória. Essa glória, irmãos, que Jesus fala aqui no final do versículo 24, desculpe. Essa glória que foi dada a Jesus porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Porque Deus o amou antes da fundação do mundo. Nós não conseguimos sondar a profundeza do amor de Deus. Mas uma coisa é certa. Nós estaremos na eternidade e lá estará repleto deste amor. Nós estaremos na eternidade e lá nós poderemos ver o amor do Pai pelo Filho. O amor, como Jesus diz aqui, um amor infinito. Antes da fundação do mundo. Antes que eu e você existíssemos, antes que todas as coisas existissem, Deus já amava o Filho. Deus já amava Jesus. E o Filho amava o Pai. Então, esse amor, ele vai estar em todo lugar. E todos os santos serão aperfeiçoados. Todos nós viveremos este amor. Amaremos verdadeiramente uns aos outros. Amaremos a Deus. Amaremos a Jesus Cristo. Não estaremos mais sujeitos às muitas falhas que nós temos hoje. Mas conseguiremos amar o Senhor verdadeiramente, como devemos amar. No versículo 25, Jesus continua a sua oração, dizendo assim: Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Jesus começa dizendo Pai justo. Irmãos, toda referência que se faz a Deus são atributos de Deus, dizendo aquilo que Ele é. Eu duvido aqui que um de nós já juntou essas duas características com o nosso pai terreno. Você já chegou para o seu pai e falou assim: Pai, meu pai justo. E justamente naquela hora que ele aplicou justiça em você, pegou o chicote, toma ele. Você chegou para ele e falou assim: Pai, você é justo. Não, nós não fazemos. Nós nunca fizemos. Eu, pelo menos, nunca fiz isso. Na verdade, nunca usei o termo justo para com meu pai. Já ele ser uma pessoa bem correta.
Mas aqui Jesus usa esses dois termos, Pai, justo. Se não for o único, talvez seja um dos poucos momentos onde se referido a Deus, é juntado esses dois termos, Pai e justo. E, irmãos, quando nós nos referimos a Deus como Pai justo, como Pai, né, vamos tratar aqui separadamente, como Jesus nos ensina, né, a falar a Deus como nosso Pai Celestial. Nós podemos ter em mente as mesmas coisas que o Salmo 103, versículo 13, nos ensina. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor se compadece daqueles que o temem. Irmãos, nós tendo isso em mente, nós temos a coragem de nos achegarmos a Deus, de nos aproximarmos dele, falar com ele em oração. Isso nos dá uma certa confiança, essas verdades nos dão confiança a fazer isso. Mas quando nós analisamos o outro termo, que é justo, aí, irmãos, nós caímos numa situação difícil. Porque quando eu analiso a minha vida, eu percebo que eu não sou justo. Os meus atos, na sua grande maioria, não são atos de justiça. E eu me sinto na mesma situação do profeta Isaías. Lembra do profeta Isaías? Quando ele viu, né? Teve aquela visão, Deus assentado no seu alto e subindo no trono, lá no capítulo 6, versículos 3 a 5. Ele ouviu, né? E clamavam os anjos, né? Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, é nessa situação que nós nos encontramos. Nós nos encontramos totalmente indignos. Se não fosse pela graça do Senhor, se não fosse pela obra de Jesus Cristo na cruz, seu sacrifício, nós nunca poderíamos chegar perante esse Deus Santo. Nós nunca poderíamos chamar esse Deus de Pai. Falar com Ele como filho. Irmão, se nós queremos saber se alguém tem uma noção real do cristianismo, nós devemos examinar para ver se essa pessoa tem noção da sua filiação, de que Deus é seu Pai, de que Ele é filho de Deus. Se isso rege a sua adoração, se isso rege a sua oração e rege a sua vida, nós podemos dizer que essa pessoa tem uma grande noção do cristianismo. Mas se essas coisas não fazem parte, se ele não tem noção de que é filho de Deus, se isso não rege o fato de Deus ser o seu Pai, se isso não rege a sua vida, a sua oração e a sua adoração, essa pessoa ela tem pouca noção do cristianismo. Porque essa foi uma das coisas que Jesus ensinou. Que nós agora devemos tratar Deus como sendo nosso Pai, nós somos filhos dele. Nós devemos crescer nesse conhecimento de Deus. Como o apóstolo, como Jesus mostra aqui no versículo, ainda nesse versículo, quando ele diz assim: aqueles que me deste, eu estou lendo o versículo errado, versículo 25. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Que estes
conheceram que tu me enviaste a mim. Bom, Jesus mostra claramente aqui, faz uma distinção do conhecimento que o mundo tem de Deus e daqueles que creem em Cristo têm. Jesus mostra claramente que a vida eterna, ela é definida pelo conhecimento de Deus. Como que a pessoa tem a vida eterna? No capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, é a definição de vida eterna. Se alguém não tem esse conhecimento, se alguém não conhece a Jesus Cristo, a sua obra redentora, o que ele fez, e não crê nisso, essa pessoa não tem a vida eterna. É simples assim. Muitas pessoas falam, eu sou filho de Deus, morreu, descansou. Mas será que descansou? Foi para o céu? Será que foi para o céu? Porque as Escrituras é bem clara. O que faz com que nós tenhamos a vida eterna, o que faz com que nós estejamos no céu com Jesus, ou na Nova Jerusalém, onde Jesus estiver, é o fato do nosso conhecimento de Deus. E Jesus faz uma distinção clara, que o mundo não conhece. Mas nós, aqueles pelos quais creram em Cristo, conheceram. Tem uma pregação, um pregador famoso, né? Eu não sei qual foi o ano que ele pregava, mas os irmãos talvez saibam. Spurgeon, tá? Aos 20 anos, ele pregou, eu não vou ler uma pregação inteira, eu vou ler uns pedaços que eu peguei da pregação. Ele pregou assim, ele falou assim em sua pregação: alguém disse que o estudo adequado da humanidade é o homem. Não vou me opor à ideia, mas acredito que é igualmente verdade que o estudo adequado dos eleitos de Deus é Deus. O estudo adequado de um cristão é a divindade. A ciência mais elevada, a especulação mais elevada, a filosofia mais poderosa que pode atrair a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, os feitos e a existência do grande Deus a quem ele chama de Pai. Aqueles que sempre pensam em Deus terá uma mente mais ampla do que o homem que simplesmente se arrasta por este globo estreito. Nada ampliará tanto o intelecto, nada engrandecerá tanto toda a alma do homem como uma investigação devota e sincera e contínua do grande assunto da divindade. Irmãos, enquanto os homens buscam o conhecimento dos homens, os que creem em Cristo buscam o conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus também, da divindade. E isso, irmãos, faz com que nós saiamos desse plano simplesmente, meramente terreno, né? Você vê o termo que ele usa aqui, né? Eles estarão estreitos, né? Limitados somente nas coisas deste mundo. Mas aqueles que meditam nas coisas divinas, a sua mente, o seu conhecimento, ele vai além disso. Vai além das coisas deste mundo. A coisa mais importante, irmãos, a coisa que realmente dá tranquilidade à nossa alma é o conhecimento de Deus. Hoje eu e você, às vezes a gente, por causa das coisas dessa vida, às vezes nós não nos preocupamos tanto com a nossa alma, com o destino da nossa alma, para onde ela vai e o que vai acontecer com ela. O nosso corpo é fato, ele é bem simples, nós sabemos, né, o que vai acontecer com o nosso corpo. É só nós olharmos para as pessoas que estão à nossa frente. Quando eu falo à nossa frente, é a nossa frente em idade. Olhe para as pessoas que estão à sua frente em idade.
você vai observar o que vai acontecer. Nós vamos ficando mais velhos. Não, vamos perdendo aquela saúde, né? Quando nós somos mais saudáveis, nós somos tão soberbos. Ficamos velhos e continuamos soberbos. E continuamos andando na nossa soberba, achando que somos alguma coisa. Mas o nosso futuro, irmão, nós sabemos que é ó, já imaginemos. Mas e a nossa alma? Ela não vai para ela vai para a eternidade. Para que eternidade a sua alma? Eis a questão. Para que eternidade a sua alma vai? Jesus estava orando por você aqui? Jesus estava pedindo a Deus que, onde ele estivesse, você estivesse com ele. Você faz parte da sua oração. Irmãos, o conhecimento de Deus é fundamental para as nossas vidas. Nós precisamos entender que nós não conheceremos a Deus pela mentalidade da filosofia. Nós não conheceremos a Deus pelos argumentos humanos, meramente humanos. Não é dessa forma que nós conhecemos a Deus. O homem natural, a única coisa que ele pode fazer é conjecturar sobre Deus, levantar hipóteses. Né? Deus é uma força, né? Realmente, talvez, ele criou todas as coisas, porque as coisas não podem surgir do nada, porque a palavra de Deus mostra claramente que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Ele não pode compreender as coisas. Somente aquele que é espiritual. Esse pode compreender. Esse pode entender essas verdades. Por isso que nós precisamos estar sempre no Espírito, andando no Espírito. Um versículo que também faz referência a isso, que está na mesma linha, né? No mesmo capítulo, 17, versículo 6, Jesus fala assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos destes e guardaram a tua palavra. A única forma do homem conhecer a Deus é através de Jesus Cristo. Não existe uma outra forma, como nós acabamos de ler. É Jesus Cristo que manifesta Deus ao homem, como ele também afirma aqui no início do capítulo, no início do versículo 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais. Jesus nos faz conhecer a partir da nossa salvação. Quando nós cremos, quando nós somos salvos por Jesus Cristo, nós passamos a conhecer Deus. Conhecer quem é Deus. E esse conhecimento, irmãos, ele cresce, né? Ele aumenta. Não é um conhecimento que nós temos de uma única vez. Nós somos salvos, nós nos convertemos e simplesmente nós sabemos tudo sobre Deus. Não. Nós conhecemos Deus gradativamente. Nós conhecemos Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento. Isso começou na salvação e isso é uma obra que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, trabalhando em nossas vidas. Nós passamos a conhecer Deus melhor, como Jesus mesmo diz aqui. E lhe farei conhecer mais. Esse é o ministério do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele nos revela as coisas de Deus, que nós precisamos conhecer sobre Deus, as vontades de Deus, que Deus quer das nossas vidas. Nós
entendemos e conhecemos através do Espírito Santo. Não somente isso, mas nós conhecemos melhor o amor de Deus através do Espírito Santo de Deus, que derrama em nossos corações este amor. Quando Jesus fala aqui, no final do versículo 26, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, o amor de Deus, Jesus fez uma grande afirmação, nós já meditamos nisso, né, no versículo 23. Versículo 23 mesmo, final do versículo. Final do versículo 23. Que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Bom, essa é uma afirmação esplêndida, né? Jesus está dizendo aqui que Deus tem amado os seus discípulos, os que creem em Jesus, os que creem em Cristo, como tem amado o próprio Deus. Nós sabemos que o amor de Deus, irmãos, é um amor que nós não podemos sondar, nós não conseguimos compreender, tá? Vai além da nossa compreensão. Mas o amor de Cristo em nossos corações, em nossas vidas, ele faz com que nós prossigamos em conhecer mais este amor. Não somente conhecer intelectualmente, mas sentir este amor em nossos corações. Sentir em nossas vidas. Lá o apóstolo Paulo ele faz menção disso em uma oração que ele faz pelos irmãos de Éfeso, capítulo 3, versículos 17 a 19. Ele diz assim na sua oração: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, assim como Cristo habita em nossos corações, assim o amor de Deus está em nós. Nós podemos crescer no conhecimento deste amor. Isso só é possível Cristo habitando em nós, Cristo estando em nós. Nós não conseguimos compreender ou sentir ou ter este amor de Deus em nós, este amor de Deus por nós, se nós não estivermos. Alguém poderia dizer, né? Bom, se Deus me ama tanto assim, por que eu passo por tantos problemas? A tendência nossa é essa, né? É fato. Quando os pais descem o chicote no filho, a primeira coisa é falar, meu pai não me ama. Porque se me amasse, não me batia. Sabia que não é bem assim? Às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Se Deus me ama, por que eu estou passando por tanto problema? Por que a minha vida está tão difícil? Nós nunca devemos esquecer que Deus ama Jesus Cristo. E como o próprio Jesus disse aqui, Deus o amou antes da fundação do mundo. Que Deus enviou ele para que morresse na cruz, sofresse desprezo pelos pecadores, por causa do meu e do seu pecado. Então, o fato de Deus nos amar não significa que Deus vai nos livrar dos problemas, das dificuldades, das tribulações dessa vida.
Não fique acreditando no falso evangelho da prosperidade que promete riquezas, promete saúde, que promete prosperidade. Isso é mentira. A palavra de Deus não promete. Deus não promete isso. Mas, irmãos, nós conseguimos provar, experimentar o consolo e a presença de Deus é justamente nos momentos difíceis. É justamente nas tribulações que nós sentimos que Deus está presente. Foi quando os discípulos estavam na tempestade e Jesus foi até eles andando sobre as águas. Foi quando Sadraque, Mesaque e Abdinego foram lançados na fornalha de fogo, porque Jesus estava lá. Muitos homens de Deus passaram por dificuldades que vai além da nossa compreensão. E foi naquele momento que Jesus estava com eles. E por isso que muitos deles glorificaram a Deus grandemente na sua aflição, na sua dificuldade. Então, o fato de Deus nos amar não é sinônimo de que nós teremos uma vida sossegada, uma vida cheia de facilidades. Não é a mesma coisa. O fato de Deus nos amar significa, irmãos, que nós estaremos eternamente. Podemos dizer, bom, eu conheço, sei que Deus me ama, mas infelizmente eu não tenho provado muito desse amor. Eu não tenho sentido muito deste amor. Então, o que fazer? O que eu devo fazer? Lembro, eu citei um exemplo aqui, né? De quando uma visita vai na sua casa. Geralmente, quando você considera muito a visita, né? Principalmente quando é uma visita que não vai muito, porque quando é uma visita que vai muito, você não liga muito, né? A gente começa a ficar mais à vontade para mostrar as bagunças. Mas quando é uma visita que não vai muito e você considera muito aquela visita, você quer deixar a casa impecável, né? A gente quer deixar a casa um brinco. Lava tudo, põe o cachorro para correr, deixa tudo beleza para receber aquela pessoa. A casa limpinha, cheirosa. Tá? Para receber uma pessoa querida. Devemos fazer muito mais para receber o Rei das nossas vidas, das nossas almas. Devemos limpar a nossa casa, e Ele habita. É dessa forma que nós experimentamos esse amor. Quando nós estamos com a nossa casa limpa, para que Deus habite. Quando nós tiramos aquelas coisas impuras. Tá? Imagina você receber uma visita na sua casa e, de repente, ele está entrando ali, vai passar pelo tapete, tropeça no tapete, caiu todo o pó que estava embaixo do tapete, cai por cima dele. Olha que vergonha. Tá? Jogar a sujeira para debaixo do tapete, a visita chega, chuta o tapete, a sujeira aparece e ainda cai por cima dele. Irmãos, a gente não quer que Deus das nossas vidas, esteja em um local sujo, imundo. Por isso nós precisamos estar sempre nos purificando, porque as sujeiras não são somente sujeiras não tem somente nas nossas casas, tem nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que nosso corpo é a habitação de Deus. Por isso que nós devemos cuidar. Devemos nos preocupar. Se essa habitação, se ela está adequada para aquele que está morando, para aquele que está não. Se nós atentarmos para a grandeza desse Deus, a santidade desse Deus, nós cuidaremos melhor dessa casa. Irmãos, então, o que nós devemos pedir? Né?
nós devemos pedir se nós temos tantas bênçãos? Se nós somos salvos, nós sabemos que conhecemos a Deus e podemos prosseguir em conhecer. Sabemos que o amor de Deus está derramado em nossos corações e podemos prosseguir em desfrutar deste amor mais e mais. Se nós conhecemos a Deus, se Deus nos levou a Cristo, nós podemos ter a certeza que estaremos com Cristo onde Ele estiver. Porque é melhor do que qualquer coisa. Então, o que pedir mais, né? Uma coisa que nos consola, irmãos, o último versículo aqui, só vou ler o versículo. Quando os nossos corações estão muito frios, ele não está, nossa casa não está tão preparada para receber o nosso Senhor, nós podemos fazer o que o profeta Isaías nos exorta a fazer, no capítulo 55, versículos 6 a 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Nós servimos um Deus grandioso em perdoar. Independente dos nossos pecados. Independente do quão rebelde nós venhamos a ser. Podemos ter essa confiança. Nós chegarmos a Deus quanto nós podemos chegar. E Ele vai nos perdoar, porque é grandioso em perdoar. Nós sabemos que nós não merecemos perdão. Mas Deus, segundo a sua misericórdia e a sua graça, nos perdoa. Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe a todos nós. Nos ajude a prosseguirmos em conhecer mais e mais. Sim.